dia! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo, mais um preceito aí maravilhoso, né, gente? Ontem aquele texto do preceito foi bem complexo, depois eu comecei a ler novamente porque é difícil a gente entender, né, como a gente se coloca aí, o que quer dizer aquela horizontalidade dos animais, né, e a verticalidade aí, que nós realmente somos filhos de Deus, né, então só existe Deus e o que vem de Deus, e tudo que na verdade existe aqui também é de Deus, mas num sentido assim, de que nós criamos, né, então nós manifestamos tudo que está aqui através de Deus. Deus age, pensa e fala através de nós. Mas nós precisamos estar aí o quê? Conectado, em sintonia, para deixar esse Deus interior, essa fonte que já está dentro de nós, fluir naturalmente, para que nós possamos expressar aí, né, realmente abrir a porta e expressar toda essa vida de Deus que já está aqui dentro de nós. Gente, quando eu tive essa inspiração aqui, que eu entendi o que realmente significava eu sou a porta aberta, eu falei, gente do céu, como a gente demora às vezes para entender, né? Porque tem muitos falam aqui sobre a porta aberta, cada um vai entender do seu jeito, como sente, né? Então eu senti isso, a inspiração que veio para mim é que nós somos a porta aberta para toda essa fluidez aí, toda essa luz, né? Todo esse amor, toda essa sabedoria de Deus extravasar, se expressar. Então abrir a porta aí para manifestar todo esse amor, toda essa riqueza, toda essa opulência, toda essa magnitude que aí, toda essa potência que existe dentro de você. Então, quando você faz aquela mentalização curtinha que eu fiz no vídeo de ontem, né? Bem curtinha, imaginando, já você se imagina essa luz saindo de dentro de você e expandindo até a atmosfera, até para fora lá do planeta, né? E você enxerga tudo lá e você com aquela luz, né? Você aqui no teu centro mesmo, né? E você sentindo aquela luz expandir para fora do globo terrestre. Então você imagina o quanto de pessoa você consegue acessar, né? Que eu quero dizer, ajudar com essa luz que você está emanando de você. É muito gostoso. Então, quando você fizer alguma mentalização, como a de ontem nós fizemos aqui, imagine essa luz saindo de você e expandindo até para fora do globo terrestre, até o espaço infinito, tá bom? Vamos lá para o nosso preceito do dia 24. Vamos ver como que tá hoje aí, né? Porque ontem foi bem complexo, né, gente? Vamos ver aqui. Liberdade não é utilização abusiva do poder. Olha só. A dignidade do homem está em conter em si mesmo a matéria, mas não ser escravo dela, transcendendo e dominando-a. Está em viver em meio às leis materiais, mas transcendendo e dominando a matéria por conhecer essas leis. Quando ele se torna escravo da matéria, escravo da carne, regride ao estágio de animal inferior. Os animais irracionais se movem mecanicamente, dominados pelo instinto. A vida sexual deles também é controlada pelo instinto e se torna ativa somente na época do cio. O ser humano, ao contrário, não possui cio, tendo total liberdade para controlar o seu desejo sexual. A característica da liberdade não está em utilizar abusivamente o poder que possui, mas sim em saber controlá-lo. Olha só. Tá bem complexo esses textos desses dias, né, gente? Mas isso aqui, eu até falei um pouquinho ontem, né? Que o animal, ele não tem
consciência, ele é um animal irracional, então ele morde sem saber. Às vezes você tá passando, ele vai e morde você, arranha você, né? Então, eles não têm consciência, é exatamente o que o texto está falando aqui, né? Então, o que ele quer dizer? Liberdade não é utilização abusiva do poder. Muitas pessoas usam isso para dominar o outro, né? Ou às vezes porque tem muito dinheiro, ou às vezes porque quer humilhar, porque está numa posição hierárquica dentro de casa mesmo, com o pai, com o filho. Às vezes o pai quer ultrapassar aquela autoridade de pai, né, gente? Porque a autoridade é uma coisa, né? Mas o respeito é bem diferente, né? Você pode ter autoridade respeitando o seu filho, respeitando a sua filha, né? A autoridade é você respeitar, né, o outro. Não é você mostrar o seu poder através da autoridade. Mesmo a polícia, né, a autoridade policial, a autoridade de um juiz. Então, é isso que ele quer dizer aqui. Não abusar do poder aí que nós temos, né? Ou, no caso aqui, vamos tirar um pouco os nomes, né? As profissões ou os cargos nossos aqui de mãe, de pai. Mas também abusar do poder de ter consciência. Abusar do bichinho ali que não tem consciência, maltratar. Quantos casos que a gente não vê por aí, né? Eu já falei pra vocês que eu não vejo nada. Então, mas antigamente quando eu via, eu ficava assim chocada como que uma pessoa tem coragem de fazer isso com um animalzinho que não sabe nada. Ou até mesmo, gente, com uma criança, com um bebê. Quantas coisas que a gente não vê aí que acontece, né, no mundo, e as pessoas falam e vai criando cada vez mais coisas desse tipo, né? Porque quando a gente fala, a gente tá criando novamente. A gente tá recriando aquilo. Por isso que os nossos pensamentos... Cris, como que eu mudo tudo que aconteceu na minha vida? Mudando os seus pensamentos, mudando as suas atitudes, se conscientizando daquilo que você tá falando, tá pensando e tá agindo. Porque às vezes você não fala, fica lá dentro da sua cabeça, aí você põe um tapa lá na sua mente, né, no seu pensamento, mas você começa a agir de acordo com aquilo que você teve, que passou rapidamente. Então, quando vir um pensamento, pense, não, eu quero diferente. Então você começa a pensar diferente para começar aí recriar a sua vida, criar uma nova vida e não continuar vivendo aí o que você está vivendo, porque tudo que você está vivendo hoje, gente, é o que você pensou ontem, é o que você pensou um ano atrás, uma semana atrás, 5 anos atrás. Lembra que eu falei para vocês aqui que o que eu vivi, eu pensei e eu criei? Então é uma sensação horrível, mas ao mesmo tempo eu criei. E pegar sua responsabilidade não é se culpar. Lembra que Saint Germain fala, quando os estudantes tomam consciência do que fizeram, onde eles caem aí? Qual é, vamos dizer, entre aspas, né? Qual é o pecado deles? Começar a se culpar pelo que fez. E não é assim que você vai chegar à evolução, à iluminação aí que você quer. Não é assim, porque potências infinitas, dando uma paradinha aqui, só para dar uma ressaltada de como é perfeito essa coletânea, esses ensinamentos de Neville, o Despertar da Consciência. É um livro aí, um único livro que reúne as 7 obras de Neville, oferecendo assim ensinamentos bíblicos que não são convencionais, que não colocam crenças limitantes na nossa vida, e aí ajuda a gente a se libertar de todas elas e assumir o controle da nossa vida. O link está aqui embaixo. Vamos continuar aqui com o nosso vídeo. Um beijo! A nossa fonte, o nosso Deus, lembra? Ele não enxerga nada disso, ele enxerga tudo na mais perfeita ordem divina. Ele não enxerga a morte, ele não enxerga raiva, ele não enxerga rancor, ele não enxerga nada, ele não enxerga nada do que aconteceu lá atrás com você. Ele está aí sempre te orientando. É você que precisa sintonizar, entrar na frequência de Deus. Olha aí, o EFD, vocês
estão fazendo lá o nosso desafio, não pare de fazer, gente. Aquilo lá é para fazer todos os dias, nunca mais parar na vida de vocês. E assim, cada vez ir melhorando mais, cada vez ir melhorando mais, para vocês terem uma vida extraordinária, abundante, próspera, cheia de alegria, cheia de amor, cheia de harmonia, cheia de riqueza. Olha que delícia! Por isso que eu gosto de fazer esse preceito, gente, porque cada vez que eu faço aqui com vocês, eu me sinto de posse cada vez mais do meu poder, tá bom? Então, olha só o que ele fala. Ele fala aqui, né? Se movem mecanicamente os animais, né? E são dominados pelo instinto. Quando ele fala aqui, ó, quando ele se torna escravo da matéria, escravo da carne, não é carne, gente, é carne no sentido aqui sexual, que ele até falou, tá? No sentido da carne, no sentido do desejo sexual, não é carne de comer, não. E quando ele fala escravo da matéria, é quando você tá bem, quando tá tudo bem na sua vida, tá entrando dinheiro e tá tudo fluindo e tá aquela coisa, né? Então você se torna escravo daquilo, você se torna feliz porque você tem aquilo. E quando você se torna isso, você vira um escravo da matéria. Então você vai estar aí sempre correndo atrás do dinheiro, correndo de um carro, correndo atrás de um carro novo, correndo atrás de um sofá novo, correndo atrás de uma roupa nova, correndo atrás de ficar aí mais bonita. Não estou dizendo aqui que vocês não podem, não devem fazer procedimentos estéticos. Não é nada disso. Mas é quando você vira escravo da vaidade, da matéria. Entende, gente? Então, vamos pensar isso aqui, né? O que você tá aí sendo escravo na sua vida, né? Da dependência emocional, da dependência até da culpa, porque a culpa também é uma coisa material. É emocional, mas ela é tudo criado aqui na matéria. É tudo aqui na Terra, no globo terrestre. Então, tudo isso, gente, não é de Deus. Ah, não posso ter dinheiro? Pode e deve. Pode e deve ter uma vida opulente. Lembra que tem até uma frase, né? Uma afirmação de Saint Germain. Eu sou a opulência de Deus vivida aqui na minha vida agora. Existe uma afirmação assim. Então, por que não? Você pode sim ser opulente, ter o carro que você quiser. O que não se deve fazer é ser escravo desse carro, dessa casa, das coisas. Tá bom, gente? Vamos ler mais uma vez aqui. Liberdade não é utilização abusiva do poder. E mais uma coisa que eu quero falar para vocês. Eu sempre falo aqui para as meninas, né? Eu dou toda a liberdade para vocês, mas a liberdade, ela deve ser vivida com responsabilidade. Não existe liberdade no homem sem responsabilidade. Eu acho que essa frase casa muito bem com esse preceito. Eu acho que eu não precisaria nem estar falando tudo que eu falei aqui, né? Porque exatamente isso. Não existe liberdade sem responsabilidade. Quando você é responsável por tudo que você faz na vida, pela sua vida, você é livre para você falar o que você quiser, é livre para você vir aqui nas redes sociais, é livre para conversar com o seu cônjuge, é livre para você ser honesta com você mesmo. Isso é liberdade, tá bom, gente? Vamos ler mais uma vez aqui. Liberdade não é utilização abusiva do poder. A dignidade do homem está em conter em si mesmo a matéria, mas não ser escravo dela, transcendendo e dominando-a. Está em viver em meio às leis materiais, mas transcendendo e dominando a matéria por conhecer essas leis. Quando ele se torna escravo da matéria, escravo da carne, regride ao estágio de animal inferior. Os animais irracionais se movem mecanicamente, dominados pelo instinto. A vida sexual deles também é controlada pelo instinto e se torna ativa somente na época do cio. O ser humano, ao contrário, não possui cio, tendo total liberdade para controlar o desejo sexual. A característica da liberdade não está em utilizar abusivamente o poder que possui, mas sim em saber controlá-lo.
Então, é controlar aí os vícios, né, gente, também controlar os vícios, porque a pessoa acha que tá livre para fazer o que quer e aí acaba aí se viciando, né, tendo um problema mais sério aí, né? Outra coisa que eu vi aqui na segunda leitura: viver em meio às leis materiais, mas transcendendo e dominando a matéria. Eu só vou falar esse pedaço aqui porque eu lembrei de um caso. Lembra na época da pandemia, das máscaras, né? E aí teve um caso lá devia ter vários, né? Mas o pessoal tava falando, mas se a Seishonoye não acredita em pecado, doença e morte, por que usa máscara? Por que tá fechada? Gente, porque nós estamos aqui na matéria. Foi o que ele acabou de falar. Nós precisamos respeitar as leis materiais, as leis aqui dos homens. Então a gente, sim, paga imposto, paga o que precisa pagar. A gente troca dinheiro por uma coisa que você quer. Então nós estamos aqui para isso, mas transcendendo a materialidade. Muito bom isso, né? Foi muito bom esse preceito hoje. Eu acho que deu pra gente abrir aí um pouquinho mais a nossa mente, né? Potências infinitas. Eu amo vocês, que vocês tenham aí mais um dia abençoado na vida de vocês. E eu espero que todos no planeta, no universo, sintam esse amor, essa alegria, essa paz, essa harmonia de Deus em suas vidas. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Fique em paz, tenha fé. Acredite no seu potencial infinito, potências infinitas. Até amanhã com o preceito do dia 25 de abril. Eu amo vocês.